Tem acordado cansado mesmo depois de dormir 7, 8 horas por noite, mas parece que passou um caminhão em cima de você, o mundo caiu em cima de você, você acorda com o corpo todo mastigado, parece que você dormiu, mas não descansou nada. E eu vou te falar uma coisa, não é porque você tá ficando velho, ou porque você tem um sono leve, ou porque o seu colchão tá precisando trocar. Eu sou Felipe Restini, seu mentor de multiprosperidade áurea. Nesse vídeo a gente vai explorar um pouco, vou explorar um pouco com você por que isso acontece e, obviamente, o que você tem que fazer para mudar essa realidade. Não é porque você tá ficando velho. Se você tem aí 35, 40, 50 anos de idade, ter essa dor, ter esse cansaço, essa fadiga inexplicável, não é uma coisa normal. Não é normal nem para quem é mais velho, para quem tem seus 60, 70 anos, a não ser que você tenha um problema muito sério de saúde. E é daquele jeito, não é? Parece que literalmente você correu uma maratona, você acorda, os músculos começam a doer, você acorda meio confuso, não é assim? Aí você acorda, a hora que você toma a consciência, você não sabe o que você vai fazer primeiro, porque parece que a vida virou uma série de urgências e você só tá sobrevivendo com relação a isso. E aí é muito louco, porque a primeira coisa que você faz é o quê? Pegar o celular, não é? Isso acontecia muito comigo. Via acontecer isso, teve uma pessoa próxima da família que tinha um vício muito forte em álcool. Existia um comportamento que era mais ou menos esse aí. A pessoa acordava mastigado, sabe? Quando acorda de ressaca, se você toma uns porres de vez em quando, você sabe o que eu tô falando. Você acorda de ressaca, a boca ruim, o corpo doendo, a cabeça doendo, parece que não tem força nem pra levantar. Quando a pessoa tem vício em álcool, né? O alcoolismo, ou em qualquer outro tipo de substância química, qualquer dependência química, existe essa ressaca, esse efeito de abstinência que causa uma série de dores físicas por causa da falta daquela substância específica. E é muito louco, porque eu comecei a ver, cara, eu tô parecendo que eu tô de ressaca todo dia sem ter bebido nada no dia anterior. E comecei a explorar isso daí. Por que eu fico assim? Por que eu tô assim? O que tá acontecendo, né? Será que o meu colchão é que precisa trocar? Será que eu tô com a apneia do sono? Cheguei até a fazer aquele exame que você dorme com um monte de eletrodo no corpo. Será que eu tô com algum problema físico? Será que tá faltando algum nutriente pra mim? E aí eu fui explorando essas coisas, cara. O que eu descobri foi um negócio muito louco. E eu pegava o celular e, pô, o que eu vou fazer primeiro e tal? E aí o dia já talhava, sabe? Parece que o dia talhou. E aí eu comecei a estudar sobre o que estava acontecendo comigo. E eu descobri uma parada. Eu descobri por que a gente fica assim. A primeira coisa que eu descobri foi, eu acordava cansado e com os músculos doendo, porque eu tava o tempo inteiro com os músculos tensionados. Dormia, mas o músculo não descansava. O músculo estava sendo tensionado. E eu fui explorando o porquê disso. Descobri o seguinte: nosso corpo ele tem, entre outras coisas, claro, mas aqui o que interessa são os sistemas simpático e parasimpático. Não sei se você já ouviu falar disso. O sistema simpático é aquele sistema que é um sistema mesmo de neurotransmissores, blocos neuronais, digamos assim, pedaços do cérebro que são ativados, substâncias que são liberadas na nossa corrente sanguínea, que servem para colocar o nosso corpo em modo luto-fuga, que é um modo de sobrevivência. Basicamente, se a gente tivesse na Idade da Pedra, é quando você ouve um rugido de leão por perto, é quando você se sente ameaçado e aí o seu corpo entra em prontidão de fuga ou luta. E o que acontece com isso? Tudo que é liberado no teu corpo, adrenalina, cortisol, uma série de substâncias, fazem com que você fique com os músculos mais tensionados, preparados para correr ou para lutar. E aí isso acaba tensionando o seu corpo. Basicamente, quando você entra em modo de sobrevivência por muito tempo, é o que é chamado hoje em dia de estresse, que é esse estresse de luta ou fuga, que na natureza, o natural nosso, do ser humano, seria esse estado durar pouco tempo até a gente lutar ou fugir, então duraria alguns minutos. Com a vida que você tem levado, que o ser humano tem levado, né, que tem construído, isso acontece por um tempo prolongado. O que, ao invés de dar prontidão repentina, quando isso é muito prolongado, acaba minando o seu corpo de maneira física. Isso é um típico exemplo de que a mente controla o seu corpo e vai controlar tudo que você faz, do jeito que você age e tudo mais. E o que acontece? Por que isso acontece? Presta atenção, ó. O que acontece quando você acorda e tal? A primeira coisa que você faz, antes mesmo de escovar o dente, antes de dar bom dia para sua esposa ou pro seu esposo, tomar um café, antes de falar, meu Deus, tô vivo, gratidão por mais um dia, antes de qualquer coisa, provavelmente você faz o que a maioria faz. Vai lá e pega o celular, desbloqueia e vai ver o que você tem que fazer hoje. Você não sabe direito o que você vai fazer primeiro, não é assim? Por que você vai pro celular? Porque no celular existe
um gatilho para você fazer a liberação do que eu chamo de dopamina azul. A dopamina é um neurotransmissor muito comum que a gente usa muito. O neurotransmissor é a substância da motivação, a substância que faz com que você se mantenha motivado, a substância que antecipa a realização de algo. É aquilo que te dá a força para você completar uma tarefa, para você fazer alguma coisa, né? Já esperando a recompensa futura. É o neurotransmissor da recompensa. Ele te dá um pouquinho de recompensa antes de você chegar no objetivo, para você continuar até chegar no objetivo. Por isso que ele é o neurotransmissor da motivação. Ele que te dá essa motivação para você fazer um sprint, por exemplo. O que acontece? São várias coisas, tá? Que fazem essa liberação da dopamina azul. A dopamina, ela pode ser liberada de duas maneiras. Ela pode ser liberada de uma maneira falsificada, entre aspas, de uma maneira verdadeira. A maneira falsificada é o que eu chamo da dopamina azul. Quando que ela acontece? Por exemplo, a hora que você pega o celular e começa a rolar o feed, ou começa a ver coisas ali que te distraem do mundo, não é meio que isso? Você vai pro celular e até se sente uma pequena sensação de alívio dessa dor e desse cansaço, dessa fadiga inexplicável que você acorda. Pois é, o que acontece? A hora que você entra no celular, acontece uma liberação de dopamina, porque o teu cérebro já sabe o que vai acontecer ali. Que você vai ver um videozinho engraçado, que você vai ver um videozinho motivacional, que vai te motivar por 30 segundos e mais nada. Ele já sabe que vai ter isso. E aí ele já faz a liberação de dopamina para você continuar fazendo isso. Só que o que acontece? Você libera a dopamina, por que é uma dopamina falsificada? Por que é a dopamina azul? Porque a dopamina foi feita para te premiar, para te dar a satisfação, para te dar a recompensa na hora que você completa algo importante. Por exemplo, se estivéssemos na Idade da Pedra de novo, e a gente vai lá nos nossos impulsos primitivos, e você vai lá e consegue caçar um coelho, ou consegue apanhar uma fruta muito bonita no pé, e você come aquilo e você se alimenta daquilo e você tem aquele uau, venci, ou quando você conquista alguém do outro sexo ali, né, que você tem a conquista amorosa, você também se sente uau, todo poderoso, toda poderosa. Então você tem a liberação de uma dopamina verdadeira, que é o quê? Você realmente conquistou algo com as suas mãos, com a sua mente, com o seu foco, você foi lá e conquistou aquilo. Quando você tem a liberação de dopamina por um videozinho engraçado, você não fez nada, você só assistiu, você só foi telespectador. Como você foi telespectador, você tem a dopamina, mas isso te premia por você estar assistindo a conquista de outrem e não a sua conquista. O que acontece? Você treina o teu cérebro para ter sempre essa atitude. Você treinou. É igualzinho quando você treina o cachorrinho. Como é que você treina o cachorrinho para sentar? Senta, senta, senta. A hora que ele senta, você dá um petisco. Aí o que acontece? Você fala senta, ele já senta, porque ele já sabe que vai receber um petisco. Chega uma hora que você manda ele sentar, você não precisa nem dar o petisco mais. Você entra em vício. Esse é o mesmo mecanismo, é o mesmo tipo de liberação dopaminérgica dos vícios mais arrasadores que tem. Crack, heroína, cocaína, todos eles. Álcool. E o que acontece? Você tem essa liberação dessa dopamina azul. E aí, você entra no ciclo daquela história, né? Que a gente ouve falar e acha bonitinho, mas na real é triste, que é, pô, como é que você cura ressaca? Pô, toma outra. Toma mais uma. Por quê? Porque é como se você tá em abstinência, você coloca a substância no corpo, o corpo recebe aquela substância e os sintomas da abstinência passam. Mas no caso aqui não vai passar. Por quê? Você tá sempre o videozinho. Quando você sai do celular, a vida parece acinzentada, parece preto e branco. Fica sem graça viver. E aí você volta pro celular. E aí você fica no modo sobrevivência, você fica só sobrevivendo. Talvez porque você acha, né, muita gente faz o que não gosta, por obrigação, por sobrevivência. E aí você faz tudo na sua vida só pra sobreviver. Quando você faz coisas que você não gosta, que você não curte, que você faz só pra sobreviver, você tá no modo sobrevivência, no modo luta ou fuga. E aí a hora que você vai pro celular, você libera essa dopamina. Qual que é o problema da dopamina azul? O problema é que ela faz um bypass na sua parte racional do cérebro. E quando você fica muito tempo recebendo essa dopamina azul, o que acontece é um atrofiamento. Literalmente, a sua parte racional do cérebro diminui de tamanho e você literalmente começa a emburrecer. E isso está ligado também a problemas como demências, Alzheimer e tudo mais na vida futura. Tem até um vídeo no meu canal que eu falo sobre que estão roubando anos da sua vida, ladrão de anos da sua vida, a máquina de roubar anos da sua vida. Por quê? Porque, eu não sei se você sabe, mas a cada 1 hora que você passa ali scrollando, rolando tela, cada 1 hora são 7 horas a menos de vida saudável que você vai ter no seu futuro. Isso já é comprovado por vários estudos científicos. Por quê? Justamente porque mexe nessa dinâmica cerebral. Então você não acorda cansado porque você tem sono leve, ou porque o seu colchão tá velho, ou porque o seu colchão é ruim, ou porque você tá com algum problema físico. Muita gente acha que tá com a apneia do sono, muita gente acha que tá com um monte de problema e acaba que não é. Não é porque você precisa de suplementação de alguma substância, né? Aí tem gente que vai lá, toma
as melatonina, não sei o que da anina lá que você toma pra dormir, aí toma os Centrum da vida e etc, pra você ter mais disposição e etc. Isso não adianta. A não ser que você realmente tenha um problema químico ali, mas muitas vezes o problema químico é desenvolvido por causa desse costume que você tem. Sugiro que primeiro você tenha que fazer esse detox da dopamina azul, transformando isso aí em dopamina vermelha. O que acontece? Quando você pega o celular, você entra nesse ciclo, lutou, fuga, lutou, fuga, lutou, fuga. Quando você sai do celular e volta e olha pra sua vida, você sente frustração, você sente, meu Deus, tem um monte de coisa pra fazer e eu não sei o que eu faço primeiro. Você tá no processo de lutou, fuga, você tem um tensionamento geral dos seus músculos, porque você tá tenso o tempo inteiro, e isso começa a virar a sua vida, começa a virar a sua sobrevida, porque você só tá sobrevivendo um dia após o outro, e tá esquecendo, tá deixando de lado a sua vida de verdade, de viver a sua vida de verdade. E é muito louco porque por que acontece essa frustração e o mundo fica branco e preto quando você tá muito ali na tela, né? E eu tô falando de celular porque é o mais comum hoje em dia. Só que a dopamina azul, ela tem vários exemplos. Quer ver um outro exemplo de dopamina azul? Maratonando série. É a mesma coisa. Você tá fazendo liberação de dopamina, sendo estimulado por um negócio de fora que você não tem nada a ver com aquilo. Quer ver outro exemplo? Escolher um fast food ou uma comida palatável ao invés de realmente se alimentar legal, com variedade. Tem um prato que eu faço aqui em casa que a galera adora, até minha menina de 11 anos de idade, que é o ratatouille. Inspirado naquele filmezinho do desenho do Ratatouille, eu desenvolvi o Ratatouille. E é uma coisa extremamente simples de fazer, que é uma legumada, só que feita de um jeito diferente. Ela vai no forno, ao invés de você simplesmente fazer ali refogada. Fica maravilhosa. Eu coloco algumas ervas prosperativas também, como manjericão, o tomilho. Outro dia eu coloquei até um pouco de curry fresco, salsinha, né? Um pouco de alecrim, manjericão, e o negócio fica muito gostoso. Então dá pra você curtir uma comida muito gostosa, saudável, né? Que não é um fast food, que não é uma comida altamente palatável, tipo um super cheeseburger ou coisas muito industrializadas, porque isso daí também você não fez. Você vai lá, pega, abre o pacotinho e manda pra dentro. Quando você faz uma comida, por exemplo, o prazer é outro. O prazer é real. Então, o que acontece é que a gente acaba vivendo dentro de uma Matrix mesmo, como o filme Matrix, e você acaba entrando nesse ciclo vicioso da dopamina azul. E é muito louco porque com a diminuição dos tempos de vídeos, né, por isso que eu faço questão de fazer esses vídeos mais longos e mais aprofundados para você. Porque com a diminuição dos tempos dos vídeos no TikTok, Instagram, no próprio YouTube que criou Shorts, né, por uma questão comercial, para competir com as outras redes sociais, o que acontece é que o nosso tempo de atenção tem diminuído cada vez mais, mas principalmente a liberação de dopamina tem tido picos cada vez mais frequentes. Então você vê um vídeo lá de 15, 30 segundos e você tem um pico de dopamina. Vai pro próximo, mais um pico de dopamina. Então os picos estão cada vez mais próximos um do outro de dopamina. E o que acontece? O seu cérebro aprende essa frequência. Ele aprende o jeito que as coisas funcionam. Ele aprende esse padrão. E ele começa a entrar no padrão. O que acontece é que você começa a sentir uma ameaça de escassez futura. Você vai. Aí você vê alguém chegando perto de você para falar com você e você fala, não. O que é isso? Ameaça de escassez futura. Essa pessoa vai vir comigo, vai falar comigo e eu vou ficar X tempo sem poder ter a minha carga de dopamina, ó, né? Aquela coisa, loucura. Tem até uma imagem que eu fiz que a gente criou aqui para mostrar essa coisa da sua alma sendo sugada para dentro das telas, né? Então você tem essa ameaça de escassez futura, seu corpo está em estado de ameaça o tempo todo. Por quê? Porque ele sabe que 30 segundos acabou. Então ele começa a fazer com que você fique em modo sobrevivência o tempo inteiro. Você fica tenso o tempo inteiro, como se você estivesse sendo ameaçado o tempo inteiro. Modo de sobrevivência o tempo inteiro. O que você está acontecendo? Você está só sobrevivendo. Não adianta você se entupir de remédio. Eu sou um cara, por exemplo, que eu sou anti-remédio, cara. Eu só tomo remédio em última instância. Eu sempre fui assim. Depois eu descobri que isso aí até é um costume que fez bem pra mim por muito tempo. Por quê? Porque você estimula o seu corpo a resolver o problema. Não sei que você tem problemas crônicos, que realmente precisa ali de algum tipo de reposição, de algum tipo de remédio sempre, mas sabe aquela coisa de eu tô com uma dorzinha de cabeça, vai lá e já toma um negócio? É porque vou tomar um remédio pra dormir. Aí toma um remédio pra dormir, não consegue funcionar no dia, aí vai tomar um estimulante, aí toma remédio pra dormir e vai aumentando a dose cada vez mais, porque o corpo vai se adaptando, né, a isso. Não adianta você cair nessa onda do ciclo do remédio. Tem até foi um grande mentor meu, que é o Bruno Gimenez, que ele fala muito sobre isso, sobre a indústria do remédio pelo remédio e de como isso faz mal pra gente. Não adianta você tomar um chazinho de camomila pra ver se você vai dormir direito, se você vai conseguir descansar. Você até consegue um relaxamento ali feito pela química do chá, mas não adianta, porque o seu corpo ele consegue
anular o efeito de um maracujá. Vou tomar suco de maracujá. Na minha época era famoso maracujina, quando eu era criança. Minha mãe falava, vou te dar maracujina, menino, pra você ficar calmo, você tá muito agitado. Por que não adianta? Porque se você tá em modo de sobrevivência, o seu corpo ele consome aquilo de uma maneira tão rápida que ele anula o efeito daquilo e mete bala. É o efeito placebo. Meu irmão, por exemplo, ele tem pavor de voar de avião. Pavor. Foi um negócio louco. E ele toma remédio pra dormir quando ele vai fazer uma viagem longa, né? Toma Dramin. Ele falou, cara, eu já tomei 4 Dramin. Não adianta. Não durmo. Aí deram uns negócios mais brabo pra ele, pra aqueles que apagam mesmo, sabe? Não adiantou. Ele tomou 2, 3 desses remédios que apagam, não lembro o que foi. Esses remédios muito loucos aí, mas é um remédio daqueles porretos. Você toma e nana. Ele não dormiu, cara. Tomou 2, 3 e não dormiu. Por quê? O organismo tá em modo luta e fuga de uma maneira tão forte, consome aquela substância química e anula o efeito dela. Ele metaboliza muito mais rápido do que o normal, para, se mantém alerta. Nós somos capazes, nosso corpo é capaz de vencer, inclusive, os efeitos de drogas pesadíssimas. Por quê? Se tiver num modo de, como ele tem pavor, ele tem muito medo, o corpo dele já se coloca num modo de sobrevivência de tal maneira que ele anula até os remédios mais poderosos para dormir e se mantém ali em alerta. É muito louco isso aí. Não adianta colocar barulhinho de água, barulhinho de não sei o que para dormir, né? Tem gente que coloca estática e etc. Não adianta você trocar o colchão. Por quê? Porque não é isso a causa. Você está tentando cuidar do sintoma sem cuidar da raiz do negócio. Não adianta você querer podar uma árvore do jeito certo para ela dar flor e fruto se você não está regando ela, você não está cuidando da raiz. Não adianta você querer fazer uma árvore ficar gigante dentro de um vaso. Você precisa cuidar da raiz das coisas, dos seus problemas e dos seus sonhos também. Hoje em dia, com o advento do antissonho aí, até as raízes dos problemas estão lá crescendo cada vez mais, porque você só está cuidando da ponta do iceberg, e a raiz dos seus sonhos está apodrecendo, porque você está matando o seu sonho primordial pela raiz e mantendo a raiz dos seus problemas cada vez mais forte. Principalmente por causa dessa história da dopamina azul, é o principal, porque o que acontece antes, você não tinha muito para onde fugir dos problemas, não tinha como desligar a sua mente dos problemas, o problema estava ali, você tinha que enfrentar, ou fugir literalmente, tipo pegar o carro e ir embora. Hoje você consegue fugir de um negócio que está no seu bolso, você tira do seu bolso e foge. Para onde? Você coloca a sua mente num outro mundo, no mundo da Matrix, no mundo da dopamina azul, no mundo dos algoritmos. E aí, quem é que vai construir o seu sonho? O sonho que você tem hoje, qual que é o percentual do seu sonho que é seu de verdade e quanto que foi implantado pelos algoritmos, pelas redes sociais, pelo que você vê aí? Não é nada disso. É a questão da dopamina azul que está fazendo você ter esse cansaço, essa fadiga inexplicável. E o único jeito é você cortar o mal pela raiz. Como é que você faz isso? Você faz isso fazendo um reset. E aqui é a boa notícia. Nosso cérebro é resetável, ele é reinicializável. Você tem como, do mesmo jeito que ele aprendeu e se viciou e ficou tendencioso a ter a descarga de dopamina azul, você pode retreiná-lo, resetá-lo, reiniciá-lo para que ele comece a focar em liberação de dopamina, que eu chamo de dopamina vermelha, que é a dopamina boa. É a dopamina gerada pela sua real conquista. Quer ver um exemplo de dopamina vermelha besta? Próxima vez que você for comer um negócio, no fim de semana, se você, ainda tá num modo de sobrevivência tão grande que você acha que você não tem tempo para fazer as coisas importantes da vida, que é isso, a dopamina azul te coloca numa vida que você não tem tempo para nada. Então se você ainda tá nesse nível aí de zumbi digital mesmo, não é pejorativo. Eu já fui um zumbi digital, consegui sair disso, hoje tenho orgulho de ser um primordial, de realmente levar minha vida e dar importância às coisas primordiais da vida. Mas se você tá nesse nível de zumbi digital, às vezes durante a semana você nem vai conseguir fazer isso. Então faz no fim de semana. Pega o que quer que seja que você esteja com vontade de comer e faz você, cozinha. Ah, mas eu não sei cozinhar, Felipe. O YouTube tá aí pra isso. Tem 1 bilhão de receitas na internet. Quer que eu te dou a receita do ratatouille? Olha que eu vou te dar a receita do ratatouille aqui. Mas que seja você picar um alho, botar uma manteiguinha, alho, frita um pouquinho do alho, coloca um molho pronto. No começo pode ser um molho pronto. Hoje em dia aqui em casa, eu sou linchado se eu não deixo sempre molho de tomate que eu faço. Pego o tomate, vou lá, faço o protocolo de tirar a pele, de tirar a acidez do tomate que fica na pele e tal, e fazer o molho mesmo. Cara, eu sou linchado aqui, minha filha, minha esposa. Até o nosso estrogonofe tem que ser feito com esse molho de tomate que eu faço aqui, que é muito mais gostoso. Além da questão da dopamina vermelha.
eu vou lá, vai lá, pode ser um molho pronto, despeja o molho pronto ali, faz um macarrãozinho na água com sal, faz você. Isso para quem tá mais acostumado a só comer fora ou só pedir coisa pelo iFood, etc. Você já cozinha, se você já faz esse tipo, começa a pegar coisas mais complexas, começa a fazer coisas em casa. Então, por exemplo, fazer um molho de tomate com os tomates, fazer a massa. Outro dia eu fiz aqui um pappardelle, que a máquina de macarrão não tava cortando o espaguete, eu queria fazer espaguete. Aí eu fiz um pappardelle, peguei a massa, abri a massa, né, fiz com farinha, ovo, etc. Abri a massa, cortei ali. Pappardelle, pra quem não sabe, pappardelle é tipo uma fitona assim, bem larga. E fiz com esse molho de tomate, que eu fiz também com o tomate do zero, fazendo todos os negócios. Agora eu tô na fase, ó, de plantar os negócios. Então a gente vai indo, ó. Olha lá, ó. Aqui tá uma bagunça, ó, mas olha lá, ó. Tem o tomatinho cereja ali, não sei se dá pra ver, acho que não vai dar pra ver. Então, é sobre isso. É sobre você realmente viver a sua vida, de verdade. Quando você começa a ler, é claro, não precisa ser só isso. Você pode trocar, por exemplo, o celular em um momento de leitura. O que eu faço e ensino, treino os meus mentorados e dentro dos meus programas aqui, como o Primordium, por exemplo, é um reset, protocolo de reset do cérebro mesmo, pra gente acessar o nosso inconsciente de uma maneira leve e conseguir fazer uma reprogramação consciente, pouco a pouco, daquilo que você quer que o seu cérebro preste atenção, dos pilotos automáticos que você quer arrancar do seu cérebro, das gaiolas mentais que você quer abrir dentro da sua mente e também do que você precisa criar de hábito novo, reconsolidar esses pilotos automáticos para que eles apontem para o seu objetivo. Afinal de contas, o nosso cérebro, não sei se você sabe, mas a nossa mente ela tem uma capacidade de processamento 11 milhões de bits por segundo. Não importa se isso é muito ou é pouco. O que importa é o que eu chamo de abismo atencional. O abismo atencional áureo é o abismo que existe entre o que o seu cérebro processa de informação, de tudo que você vê, escuta, sente, que é de 11 milhões de bits por segundo, perto do que você toma consciência. Porque uma coisa é o seu cérebro processar, outra coisa é aquilo que vem para sua consciência. Que aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo, ó, tem as plantas balançando ali, tem um beija-flor que de vez em quando passa aqui, tem, às vezes passa aqui a Lu, que é a minha funcionária, aí às vezes passa a Bia aqui, a minha esposa, já não, que agora a Catarina tá na escola, mas se ela tivesse aqui, às vezes ela ia passar aqui, só que eu tô focado aqui, falando com você. Mas o meu cérebro tá processando tudo isso que tá aqui em volta. Só que o que vem pra minha consciência não são 11 milhões de bits, não é 1 milhão de bits, não são 100 mil bits, são 41 bits, que é o que vem pra sua atenção consciente. Então são 11 milhões de bits sendo processados, só que só 41 bits estão na sua atenção consciente. E é por isso, muitas vezes, que você não enxerga oportunidades que estão ali na sua frente, você não enxerga obstáculos que estão ali na sua frente, não consegue ver saída para problemas, enquanto outras pessoas que estão de fora, a gente não fala sempre isso, quem tá de fora vê melhor. Não é que vê melhor, é que os 41 bits dele não estão viciados, o cérebro consciente dele não tá viciado naqueles mesmos 41 bits. Só que tem como você fazer um treinamento atencional disso. Faz isso com muito reset, com protocolos de reset que eu fui criando durante a minha vida e durante os meus estudos, mais aprofundados em cima dessa questão de multiprosperidade, de prosperidade áurea, usando sempre o conceito de proporção áurea em tudo que eu faço na minha vida, desde quando eu fazia cabelo, que eu era cabeleireiro, eu venho de uma família de cabeleireiros, desde quando eu passei a mentorar outras pessoas e tudo mais. Você fazer um reset é você fazer um plano estratégico da sua vida, um plano estratégico do seu ser, não um plano estratégico só profissional, é o que você quer da sua vida, o que você realmente quer, qual é realmente o seu sonho primordial, e não aquele sonho que os algoritmos plantaram em você. Porque uma coisa é você ir lá e comprar, eu lembrei agora de uma propaganda da Minuano, essa que você pode comprar detergente Minuano, só que que eles bateram muito forte um tempo aí com propaganda, você vai no supermercado e compra Minuano, porque você viu lá atrás. Por que você tem o que você sonha, o que você sonha hoje? Será que é porque você realmente quer ou é porque os algoritmos te convenceram de que você tem que querer aquilo? Tudo isso você precisa fazer o quê? Resetar. Você precisa reinicializar o seu sistema dopaminérgico, você precisa reinicializar a sua mente para focar naquilo que realmente é importante. Para quem? Para mim? Não, para você. Aquilo que é importante, aquilo que você quer, aquilo que você gosta. E eu vou terminar esse vídeo aqui com uma reflexão muito legal que eu li num livro que eu tô lendo agora, que é o seguinte, ele fala o seguinte, ó, que você precisa fazer, a gente acaba colocando tudo, não, mas por que você não vive a vida do jeito que você quer? Não, porque eu preciso fazer isso para pôr comida em casa, eu preciso fazer isso porque senão vai acontecer tal coisa, eu preciso. E a gente tem usado cada vez mais o termo eu preciso. E toda vez que você fala que você precisa de alguma coisa, o mundo te pede uma justificativa. O mundo fala assim,
Por que você precisa disso? Ah, porque isso, porque aquilo. Então você começa a racionalizar, a se convencer de que você realmente precisa daquilo. Mas será que você precisa mesmo? E aí ele fala, ao mesmo tempo tem o outro lado da moeda, que é o eu quero. Quando a gente fala eu quero fazer isso, eu quero tal coisa, eu quero, dispensa justificativa. Por quê? Porque se eu perguntar, mas por que você quer isso? Quero porque eu quero. Eu quero porque eu quero. Então, tira alguns minutos do seu dia para perguntar para você mesmo, mentalmente, em voz alta. Em voz alta é sempre melhor, porque vibra, né? Vibra todas as células do corpo. E você não só fala, você ouve você falando. E é poderoso. O que você quer? Eu quero tal coisa. Eu quero um Corvette, por exemplo. Eu quero um Corvette. Me peguei querendo uma Lamborghini que eu nunca quis, porque os bilionários todos estão com essa coisa de Lamborghini aí e tal. Loucura, né? Então o que você quer de verdade? Sabe essa coisa da sua mente nunca desligar e às vezes você até ficar com insônia? Isso é o que eu vou falar num próximo vídeo. Porque esse aqui é o primeiro episódio dos sintomas da sobrevivência. No próximo episódio eu vou falar sobre por que a mente nunca desliga. Participa disso aqui, se você chegou até o fim desse vídeo aqui, até esse momento, comenta aí que eu quero tal coisa. Eu quero tal coisa. Coloca uma coisa que você quer aqui nos comentários, porque eu vou saber identificar quem realmente está inconformado com a sua vida a ponto de assistir esse vídeo inteiro até o final e a ponto de ir comentar, porque é esse tipo de microação que vai ensinando para o seu cérebro o quanto você realmente quer aquilo. E quando você quer realmente aquilo, o seu cérebro começa a reorganizar os 41 bits que vem para a consciência e vai começar a te trazer, a te mostrar para a sua consciência as oportunidades 1000 de você ter aquilo que você quer. A gente tem oportunidade todo dia de mudar, de ser melhor, de ser mais rico, de ser mais próspero, de ser mais feliz emocionalmente, de ter momentos melhores, momentos mais próximos daquilo que a gente quer todos os dias. A questão é que você não enxerga isso porque você só consegue enxergar 41 bits do que acontece à sua volta. Quando você começa esse treinamento atencional de dizer o que você quer para você mesmo, você começa a dizer pro seu cérebro, eu quero isso, e o seu cérebro começa a te mostrar os 41 bits que realmente interessam para aquilo que você quer. Quer fazer um teste disso aí pra te provar que você existe? Pensa num carro vermelho. E a próxima vez que você for sair na rua, você fala, o Felipe pediu pra eu pensar num carro vermelho, carro vermelho, carro vermelho, carro vermelho. Repete 12 vezes isso. Repete 21 vezes carro vermelho. E me fala se não parece que você nunca viu tanto carro vermelho na rua. Por quê? Você fez o treinamento para sua mente colocar esses 41 bits de consciência no carro vermelho. De tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, sucesso sempre. Quero fazer um convite muito importante para você. Se você quer mudar essa realidade da sua vida, você já pode começar hoje, através do programa Águia Correio. O programa Águia Correio é um programa gratuito que você se inscreve e você recebe cartas para prosperar diariamente no seu e-mail. Então presta atenção, que se eu for se inscrever, coloca o e-mail que realmente você abre e bota um lembrete no teu celular, porque eu vou mandar uma carta para prosperar todo dia de manhã. Por que eu faço esse programa? Porque é comprovado cientificamente que a leitura faz com que você absorva conhecimentos, com que você evolua, com que você aumente a sua cognição e que você acelere a sua prosperidade em até 6 vezes, mais do que se você simplesmente assistir um vídeo. Então essas cartas para prosperar são cartas escritas por mim diretamente, especialmente para te ajudar a ir para o próximo nível, a fazer o voo mais alto da sua vida todos os dias, finalmente conseguir ter a prosperidade e a vida de verdade que você sempre quis. Então, programa Correio, você vai se inscrever e vai seguir as instruções ali da página e depois vai receber suas primeiras cartas para prosperar. Só que lá tem uma regra. Se você ficar 3 dias sem ler a carta para prosperar, você é respeitosamente e gentilmente expulso do programa. Por quê? Não sei se você sabe, mas existe um custo e não é baixo para que eu envie essas cartas por e-mail para você, porque os envios em massa eles precisam ser pagos, tem toda uma estrutura digital que precisa ser mantida. Como isso custa, eu só quero que esteja dentro do Águia Correio quem realmente está tendo transformação com isso, quem realmente está usufruindo disso. 3 dias sem ler sua carta para prosperar do Águia Correio, você já sabe que você saiu e aí você vai ter que se inscrever de novo, começar o programa do zero de novo. De tudo isso, vou ficando por aqui. A hora que terminar esse vídeo, você já vai ser direcionado para um próximo para você já ativar o lembrete e eu te espero por lá. Um grande abraço, sucesso sempre, voe alto, porque você nasceu para ser águia e não para ser papagaio preso numa gaiola e só imitando currupaco que os outros dizem e fazem. Valeu!